Agora vamos falar sobre o modelo OSI, Open System Interconnection. É um modelo conceitual bastante importante na disciplina de redes de computadores. Então, o que significa o modelo OSI? É um modelo conceitual criado pela ISO que padroniza as funções de um sistema de comunicação, dividindo-as em 7 camadas abstratas. Cada camada tem uma função específica e se comunica com as camadas adjacentes. O principal objetivo é fornecer um padrão para que diferentes sistemas de computadores possam se comunicar, independentemente de sua arquitetura ou fabricante. Ele serve como referência para o desenvolvimento de protocolos de rede e para o entendimento de como os dados trafegam pela rede. As 7 camadas do modelo OSI, de baixo para cima, são: a mais embaixo é a camada física. A camada física, a função dela é transmitir bits, zeros e uns, através de um meio físico de transmissão, cabos, ondas de rádio, fibra ótica, etc. A responsabilidade da camada física define características elétricas, mecânicas, de procedimento e funcionais para ativar, manter e desativar a conexão física. Especifica o tipo de cabo, conectores, níveis de tensão, sincronização de bits, etc. Exemplo de tecnologia da camada física: Ethernet, cabos, conectores, aquele cabinho azul que a gente costuma utilizar para conectar os computadores. Wi-Fi, né, o muito conhecido Wi-Fi, que é a especificação 802.11. O Bluetooth, que também é bem conhecido. Os cabos coaxiais, mais utilizados em aparelhos de TV, né, TV a cabo, e a fibra ótica. Então essa é a camada física, a mais abaixo do modelo OSI. Então, próxima à camada física, nós temos a camada de enlace de dados. Qual seria a função dessa camada? Fornece a transmissão confiável de dados entre dois nós diretamente conectados através da camada física. Controla o acesso ao meio físico e detecta erros na transmissão. A responsabilidade da camada de enlace de dados. Divide os dados em quadros, frames, adiciona cabeçalhos e trailer com informações de controle, endereço MAC, checksum, controla o fluxo de dados e gerencia o acesso ao meio, exemplo CSMA, CD, em Ethernet. E as subcamadas da camada de enlace de dados são LLC, controle de acesso lógico, e MAC, controle de acesso ao meio. Como exemplo de tecnologias e padrões para a camada de enlace de dados, temos a Ethernet, o protocolo de enlace de dados, o PPP, Point-to-Point Protocol, o Frame Relay e o ATM. Então, essa camada ela já tem um controle melhor do que simplesmente 0 e 1. Então, o nível aqui de controle vai aumentando. A terceira camada é a camada de rede. Essa camada é responsável pelo roteamento de pacotes entre diferentes redes, determina o melhor caminho para os dados chegarem ao destino. A responsabilidade dessa camada: endereçamento lógico, o endereço IP, famoso, né? Muitos vão falar de endereço IP, o roteamento, que vai determinar o melhor caminho para que o tráfego da rede seja direcionado, e a fragmentação e remontagem de pacotes. Exemplos de tecnologias e padrões da camada de rede. Temos o próprio IP, Internet Protocol, que ele tem a versão 4 e a versão 6, o ICMP, Internet Control Message Protocol, e os roteadores. Acima dessa camada, nós temos a camada de transporte. Qual que é a função da camada de transporte? Fornece a transferência confiável de dados entre processos, aplicações em diferentes hosts. Controla o fluxo de dados
e garante a entrega na ordem correta. Responsabilidades: segmentação dos dados em pacotes, controle de fluxo para evitar sobrecarga, controle de erros, garantir a entrega confiável, multiplexação, permitir que várias aplicações usem a rede simultaneamente. Exemplos de tecnologias dessa camada: o protocolo TCP, que é bem famoso na internet, ele é orientado à conexão e é confiável. E também o protocolo UDP, que também é bastante famoso, ele é um protocolo mais simples, só que ele é mais rápido, né? Então, ele não é orientado à conexão e ele também não é tão confiável quanto o protocolo TCP. Acima dessa camada, nós temos a camada de sessão. A camada de sessão, ela gerencia o estabelecimento, a manutenção e o encerramento de sessões entre aplicações. Quais são as responsabilidades? Controle de diálogo, quem transmite e quem recebe, sincronização, inserção de pontos de verificação na transmissão para recuperação em caso de falhas e gerenciamento de tokens. Exemplos de protocolos: NetBIOS e SAP. Acima da camada de sessão, nós temos a camada de apresentação, que já está bem próximo da camada de aplicação, que é onde estão os programas, né? Então, essa camada de aplicação ela é responsável pela formatação e apresentação dos dados para a camada de aplicação. Responsabilidades: conversão de formato de dados, exemplo, ASCII para EBCDIC, criptografia e descriptografia, compressão e descompressão. Exemplos de padrões: nós temos o TLS e o SSL, que é bem utilizado para a criptografia, o ASCII, que é utilizado para a codificação de caracteres, o JPEG e MPEG, que são utilizados para imagens, vídeos. E finalmente temos a camada de aplicação. Essa camada é a que está mais próximo do usuário e é onde estão de fato os programas, né, que a gente utiliza. Então, a função fornece a interface entre as aplicações e a rede, é a camada mais próxima do usuário. Responsabilidades: fornece os serviços de rede para aplicações como transferência de arquivo, FTP, que é bem conhecido, correio eletrônico, SMTP, acesso web, HTTP, que é o protocolo utilizado para a gente navegar na internet, e a resolução de nomes, que é o DNS, que é o protocolo que converte os nomes dos sites, domínios, em endereço IP. E os protocolos mais comuns: HTTP, o HTTPS, que é uma versão do protocolo HTTP mais segura, né, com criptografia. Temos o FTP para a transmissão de arquivos, STP, SMTP, DNS e DHCP, que é um protocolo de serviço de rede para atribuição de IP automático.